Olá, Tudo bem? bem, Rafa, bom dia. Deixa eu só botar a descrição aqui. Eu tomo uma surra disso pra eu colocar. Ana, cara, enfim, você aqui com a gente, hein? Obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer, me sinto honrada. Imagina, o prazer é todo meu, ainda mais falando de um assunto que, cara, eu gosto bastante, né? É óbvio, né? As pessoas estão aqui na live falando de assuntos que eu gosto, que eu julgo importante, obviamente, mas comunicação especificamente é algo que tá tendo um espaço muito grande no meu coração. Então, obrigada por você estar aqui disponibilizando o seu tempo de super profissional, super mãe, para poder estar acrescentando aqui pro pessoal. Imagina, imagina. Queria Ah, muito que você se apresentasse, Aninha. então, eu sou Ana Antunes, fui bailarina clássica, tenho 2 filhos. Por causa do balé, da dança, eu acabei indo para o exercício para a educação física. Meu sonho sempre foi ser professora, então acho que professora de alguma coisa eu seria nessa vida. E eu acho, assim, eu até poderia dizer aqui as minhas especializações, mas eu acho que eu falei disso outro dia e é verdade, acho que a vida é minha especialização. Então, quando a gente começar a falar sobre o tema que a gente vai desenvolver hoje, eu vou trazer muito mais experiências da minha vida que eu fui linkando com a minha experiência prática. Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Com certeza. E qual momento que você viu que é importante isso que você vai falar pra gente hoje, né? Que é você ter uma capacidade técnica e você saber transformar isso em uma realidade do seu aluno e isso fazer toda a diferença no treinamento. Então, olha, como é que. Acho que eu até escrevi isso há pouco tempo, eu não sei quem veio primeiro, se a disciplina do balé ou a Ana disciplinada. O fato é que dentro de mim tem um general. Estou sempre negociando com esse general. O que é o general? Quem manda, né? Uhum. E esse general, obviamente, ele reflete em mim, né? Nas minhas exigências comigo, mas nas minhas exigências com as outras pessoas. Uhum. Dois pontos que eu quero trazer assim que me acenderam uma luz. O primeiro ponto foi a chegada do meu segundo filho, né? O meu primeiro filho é super dócil, calmo, e o segundo filho ele veio com mais personalidade, mais questionador. E eu vi que se o general fosse atuar ali, toda vez que ele gritasse, eu ia cortar minha comunicação com ele. Uhum. Então, eu comecei a estudar psicologia positiva e, enfim, depois a gente vai entrar por essa parte. E o Legal. segundo ponto foi uma aluna muito querida, que treina comigo há anos, e ela estava num momento muito difícil da vida dela. E naquele momento eu estava exigindo dela o comprometimento com nosso trabalho e com uma postura muito pressionando. E Aham. ela falou assim, cara, já tá ótimo eu estar aqui, Aninha, pelo amor de Deus. E aquilo ali, sabe, também bateu para mim. Enfim, e aí eu fui me dando conta que realmente talvez aquele caminho de comunicação na minha família, com os meus clientes, ele cortava a conexão, né? Então, às vezes, numa experiência que a pessoa estava trazendo alguma experiência dela que eu poderia conectar com tudo que está relacionado à saúde, tarará, tarará, eu ia e cortava. Meu áudio tá ruim? Ah, agora melhorou. Ele estava falhando um pouquinho, mas já dá para entender o que você estava falando. Tá, vai me sinalizando aí. Pode deixar. Então, essas experiências, elas foram me dando essa necessidade de estudar isso. E aí eu caí na psicologia positiva, na comunicação não violenta, apreciativa, enfim, a gente vai falar daqui de um monte de coisas. A ideia é mostrar para vocês tudo isso que, por incrível que pareça, Rafa, está em 4 páginas do livro do American College. Tudo que eu vou falar, por incrível que pareça, está sendo Legal. citado lá em 4 páginas. Então, primeira coisa que eu queria acender aqui é que observem como a nossa formação, talvez eu esteja mudando, eu não sei, reducionista, né? Como a gente concentra muito a nossa formação na parte prescritiva, na Uhum. parte técnica, na parte biologicista e pouco na parte humana, do comportamento. E
eu acredito que está claro para a gente que a gente não está se comunicando bem, porque a maioria das pessoas continua sedentária. Então, é isso que está aqui dentro de mim, sabe? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso aproximar as pessoas do que elas realmente, do que é realmente importante para elas? E aí, a primeira coisa é a gente entender sobre comportamento. Comportamento é um conjunto de atitudes que a pessoa tem baseado nas experiências dela, no que ela aprendeu sobre aquele determinado assunto, no que ela viveu sobre aquele determinado assunto. Então, assim, eu vou falar aqui sempre relacionado ao exercício, mas sei lá, digamos que tem algum nutricionista, algum fisioterapeuta, eu acho que isso aí dá para vocês transferirem, tá? Uhum. Tudo que eu vou falar para as suas áreas. Então, uma vez que a gente entende isso, né? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a educação. E aí, eu mudaria o nosso nome de profissional, né, da saúde, ou professor de educação física, para professor em saúde, né? Alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque quando a gente está no lugar do especialista, vestindo o jaleco do especialista, o chapéu da autoridade, a gente tem uma comunicação de consertar as pessoas, né? E aí, você quer fazer uma pessoa reforçar que ela não vai mudar, é você pedir para ela todos os motivos por que você não muda. Então, quando você pergunta para alguém assim, mas por que você não faz exercício físico? Cara, ela vai ter o maior prazer de te dizer. Porque, e é louco, assim, ela vai reforçar dentro dela o status quo. Então, percebe que quando a gente faz essas perguntas fechadas, essa pergunta que tem que é como um inquérito, né? É como com um tom de acusação, a gente corta a possibilidade de desenvolver aquilo ali com aquela pessoa, né? Uhum. Você faz uma pergunta reforçando por que você não treina, por que você não se alimenta bem, não. Você vai fazer com que ela repita para ela mesma todos os motivos por que ela não faz aquilo. E quando você fala, né, pensamentos, as emoções e o comportamento, eles estão entrelaçados. Quando você fica repetindo para você aquele pensamento, aquilo vai se tornando cada vez mais concreto, né? Uhum. Então, se tiver algum psicólogo aqui, tudo que eu vou falar, gente, é super superficial. Um psicólogo falaria isso de uma maneira muito mais apropriada. Mas existem algumas ciências que estudam comportamento, antropologia, sociologia e, entre elas, a psicologia. Dentro da psicologia, tem uma terceira onda que eles chamam, que é a psicologia comportamental, que estuda o comportamento. E aí, dentro dela está a teoria cognitivo-comportamental, modelo transteórico de mudança, teoria sociocomportamental, acho que é isso. Enfim, tem várias linhas. Eu estou buscando o melhor de cada uma e vendo como é que a gente pode transferir isso para a prática. Então, a gente começou falando aqui do primeiro ponto que eu acho chave, que é a gente trabalhar a nossa comunicação, melhorar a nossa comunicação. Então, aqui eu trouxe três teorias, que é a da comunicação não violenta, a entrevista motivacional e inquérito apreciativo. A comunicação não violenta é de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e ele fala que muitas das nossas atitudes, elas vêm dos nossos comportamentos, elas vêm, por trás deles estão as nossas necessidades. Então, a gente tem que exercitar, conectar o nosso aluno, o nosso cliente, a real necessidade atrás daquele comportamento. Então, se é um comportamento de você... não, eu estou cansado, não vou fazer exercício físico. Será que é cansaço físico? Ou será que é um cansaço mental que, de repente, com um encaminhamento para atividade física, você vai usufruir de um bem-estar? Né? Então, o tempo todo, aí a pessoa fala assim, cara, ontem eu chutei o balde e comi desesperadamente, né? E aí você, através de perguntas abertas, através dessa comunicação, da comunicação para mudança, você trazer o paciente, o cliente, desculpa, ou o aluno, como vocês quiserem chamar, para ele se conectar com os reais valores e desejos dele, para que cada vez mais as atitudes dele estejam conectadas com o propósito dele, com o que é valor para ele. Tá? E aí a entrevista motivacional, ela também fala muito sobre isso. E ela inclusive, tem as técnicas, né, de perguntas. Por exemplo, quando você está conversando com alguém que está ali iniciando a prática
difícil, que ela fala assim, olha, eu não, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu não tenho tempo, eu não sei como começar, acho que não é para mim essa história de fazer exercício agora. E aí você, através, de repente, de uma resposta amplificada, você faz ela escutar o que ela está falando. Eu entendo. Você está dizendo, então, que, de repente, pessoas... sei lá, eu não sei. Que a gente pode até fazer uns exercícios que chama... como se fosse troca de papéis, né? Por isso que depois a gente pensar... Eu tenho pensado isso, como elaborar isso, porque eu penso que são conteúdos que eu vou trazer, mas o ideal era a gente praticar isso, trocando, Sim. sabe? Mas, enfim, através de respostas amplificadas será que toda mãe que tem 2 filhos não consegue fazer exercício? Ou então uma escuta ativa e você reflete o que ela está falando para que ela se ouça e aí ela se conecte com aquela verdade que ela acredita. Enfim, então são essas três linhas de comunicação onde é necessário a presença, primeira coisa, a presença quando você está se comunicando com alguém. Então, é exercitar você se livrar do julgamento, se livrar dos preconceitos e estar ali numa escuta verdadeiramente ativa, genuína, o tempo todo quando você está se relacionando com o seu cliente. Se livrar do julgamento, eu já falei. A gente falou aqui, acho que o Tiago, a Mônica falaram de empatia. Então, isso é fundamental realmente, você estar conectado com o que é verdadeiro para aquela pessoa. Por mais que você... muitas vezes a gente projeta o que a gente acha que é o certo naquela pessoa e a maneira como ela foi formada, as verdades que ela criou dentro da cabeça dela, são muito subjetivas. Então, não é que a gente é psicólogo, não é o nosso papel, mas a gente pode se apropriar de alguns conteúdos da psicologia comportamental, de algumas abordagens para a gente melhorar a comunicação. E aí é pensar no atendimento, pensar aí, aproveitem e façam essa reflexão. Se o atendimento de vocês é como uma luta ou como uma dança, né? Se é como uma luta, você está o tempo todo querendo corrigir, está o tempo todo querendo dar uma lição de moral, né? Ou então competir. E quando é uma dança, você está aliando as suas ferramentas que você tem, que também é o conteúdo técnico, é óbvio, não estamos jogando isso de lado, mas também essas abordagens que fazem com que você você abaixa a sua bolinha para levantar o outro. Eu acho isso bem bonito. Verdade, com certeza. Você disse sobre estágios de comportamento, né? De acordo com o modelo transhistórico, Ana, que você está querendo dizer? Prochaska, eu acho que fala assim, né? O nome do autor. Ele descreve que a mudança de comportamento ela acontece em estágios, em etapas. É como se fosse uma espiral que o aluno vai subindo naquela espiral. Isso também é outro ponto fundamental da gente entender, porque a nossa comunicação ela vai variar de acordo com o nível, o estágio que aquela pessoa está de mudança de comportamento. Então, pode me dar um exemplo, por favor? Vamos falar dos 5 estágios de mudança, que a pré-contemplação é aquela pessoa que não vê motivos para mudar, não quer mudar. A contemplação é que a pessoa fala assim, bom, talvez eu poderia, mas eu tenho barreiras. A preparação, que é quando a pessoa se convence que ela tem que mudar, que ela quer mudar, mas ela tem que buscar ferramentas profissionais para ajudar. E o estágio de ação, que é quando ela já começa a colocar isso em prática, e o de manutenção. Então, primeira coisa, que dentro desses estágios, a comunicação vai variar, porque se você entrar, falar para uma pessoa, por exemplo, que está pré-contemplando, quer dizer, ela não gosta de exercício, ela não gosta de suar, ela não gosta de se sentir cansada, você fala assim, não, mas você tem que fazer, porque é importante para você. Essa abordagem, ela total corta a comunicação, porque quando você fala para ela que ela tem que fazer, aí ela vai repetir para você e para ela mesma quais são todos os motivos por que ela não faz, né? Então, esse é um exemplo, né, de comunicação. Quando você está com uma pessoa, que acontece muito com a gente, que são as pessoas que já estão contemplando a mudança ou que já estão em ação. Qual é a comunicação ideal? É você reforçar nela
quais são os valores que ela tem, quais são as forças, que até um exercício que vocês propuseram lá no nosso grupo no Atalho, de você reforçar nela as forças dela, para que ela, dentro desse processo, ela possa o tempo todo estar em contato com essas forças. Por exemplo, uma pessoa que se diz aplicada, você vai trabalhar isso com ela. Não, você é aplicada, você é organizada, então vamos organizar. Enfim, são estratégias que você vai usar para cada perfil, E uma coisa também que eu acho que a gente precisa trabalhar muito com as pessoas é a recaída. Porque a gente sabe que muita gente começa a fazer exercício, mas para, né? A questão da manutenção. E talvez as pessoas não tenham isso também muito claro, assim, que elas idealizam um processo linear. Isso nunca é linear, né? Para ninguém. Acho que até até uma coisa da vida, a impermanência da vida, né? O budismo fala muito disso. Então, quando a gente mostra para a pessoa, tudo bem, matou essa semana que estava pegado de trabalho, fez uma viagem de trabalho, vamos... Aí, uma coisa que você faz muito bem, né? Que eu acho que a gente teve a história da biologia evolutiva, isso empoderou muito a gente gente ensinar outras ferramentas. Tudo bem, não fazer sistematizado o exercício, mas que atitudes no entorno da sua vida, da sua rotina, você pode adotar para que essa queda, quando você para de fazer exercício físico programado, não seja tão acentuada. Então, em relação à alimentação, em relação a sono, em relação ao manejo de estresse, em relação à atividade física e movimento, que a gente fala sempre, né? Não é só exercício físico. Então, tudo isso que eu estou falando, eu acho que traz muito um olhar educacional mesmo. A gente tem que educar as pessoas e conscientizá-las dessas etapas, dessas possibilidades da recaída e do retorno. E... Fala aí, Rafa, que tem mais um ponto. Tem, você vai. Deixa eu só falar isso que você falou do você gerar um entorno. A gente sempre tende a continuar a gerar aderência, né? Com coisas que a gente tem prazer, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, não é o prazer no sentido de, porque quem entra no meu Instagram vê uma ludicidade muito forte, eu realmente acredito isso. Não é só isso, é ver o que realmente as pessoas gostam e incrementar isso. E a ludicidade é uma das formas que pode gerar prazer. E você falou isso muito bom, e você vai entrar num ponto que é a autoeficácia. Eu acho que a educação também, ela diz muito respeito a isso. Você deu exemplos de você reforçar coisas positivas na pessoa. É como se fosse um espelhamento mesmo, né? Tem uma área da psicologia, que quando você fala de mudança de comportamento, que eles dizem isso. Você botar a pessoa para refletir, tá bom, por que você quer fazer exercício físico? O que você ganharia fazendo exercício físico? Como você se sentiria? Você projetar, ela se responsabilizar e projetar isso. Cara, eu me sentiria bem. E ela começa a mudar essa crença, né? Limitante. Sim, e ela se coloca como protagonista, porque o fato é que a gente tem uma visão narcísica de que a gente muda alguém. Inclusive, eu assisti uma live maravilhosa do Edmur com aquela professora que você me apresentou, a Ana Maria. Ana Maria. Sobre comportamento, não era sobre comportamento, que era sobre dor, mas eles falam sobre comportamento, e eu achei assim, ele fala isso e é genial, porque isso não é uma verdade. A gente não muda ninguém, a pessoa só muda se ela quiser. E aí, uma subjetividade que não está dentro do nosso alcance, né? Um terapeuta, um psicólogo trabalharia isso muito melhor. Mas o que você falou é que a gente volta na questão da comunicação, que é um dos 4 pilares da teoria social cognitiva, que atualizando vocês aí, o que a Rafa, que a gente vai falar agora sobre autoeficácia, está dentro da teoria social cognitiva do Bandura, tá? Depois, todas as referências que eu separei poucas e pontuais referências, porque eu acho que encher vocês de um monte de coisa não vai se perder, mas eu separei pontuais referências e uma delas, um livro é só sobre autoeficácia do Bandura. E dentro dos 4 pilares da autoeficácia está a persuasão verbal, que é o que a gente acabou de falar, que a gente falou no início, que é exercitar com o seu aluno, que ele tome as rédeas, ele se aproprie dessa mudança de comportamento. Também outra coisa que é reforçar os estados fisiológicos, eu acho que isso a gente já faz com mais propriedade, que é reforçar como uma pessoa se sentiu, quais foram
os benefícios físicos mesmo. Ah, você se sentiu... Como é que você se sentiu? Pô, tô me sentindo mais leve, me sentindo mais animado, mais móvel. Isso acho que a gente faz muito bem já. Também outros 2 pontos ressuscitar, não sei se seria essa palavra, mas assim, reforçar nas pessoas as experiências chaves que elas tiveram. Então, ao invés de a gente perguntar assim, por que você não gosta de fazer exercícios, a gente mudar a pergunta para qual foi a sua melhor experiência com a prática de exercício físico ou de atividade física? Entende? Quando você fala por que você não gosta, você já vai fazer aquela coisa de a pessoa ficar dizendo para você todos os motivos que ela não gosta e reforçar os... Quando a gente fala assim, qual foi a sua melhor experiência, a gente começa a trazer para dentro dela ali aquela reflexão de, puxa, peraí, quando eu era criança eu adorava jogar vôlei. E por que não vôlei? Né? Que é outra coisa que tá... acaba que a gente fica ali num grupinho que todo mundo fala a mesma coisa. Eu espero que isso expanda para a gente ir estimulando outros profissionais a falarem. Mas a gente fala muito isso, né? Que não precisa necessariamente ser aquela prática de exercício físico que a gente está imaginando que sempre foi dito, né? Que é a força, a musculação na academia, a correr, enfim. Cada vez mais também desmistificar isso. É óbvio que isso tudo é importante, mas às vezes a pessoa pode começar por outra experiência que dê mais prazer, para que então reforce a autoeficácia. Então, o que é autoeficácia? Vou me imaginar aqui, vou até pegar aqui, 2 exemplos. A minha xícarazinha de café e esse copo. A minha xícara, ela está dentro desse copo, certo? A xícara é a nossa autoeficácia, que é a nossa crença, que é a nossa capacidade de mudar um comportamento. Quanto você acredita que é possível mudar um comportamento. E o copo, esse maior, onde a minha xícara entra, é a minha autoestima. Toda vez que eu encho a minha autoeficácia, ou seja, a minha crença de que eu sou capaz de mudar, que eu sou capaz de tomar controle sobre a minha vida, isso vai abastecendo a minha autoeficácia. Como que eu abasteço? Com experiências positivas. Quando eu me proponho metas possíveis, tipo, vou treinar 3 vezes por semana, 30 minutos. E eu começo assim, consigo concretizar isso e me sinto cada vez mais potente, tá? Tô dando um exemplo aqui aleatório, poderia expandir isso para várias áreas. Isso vai me reforçando a minha crença em mim mesmo. A ponto de, quando essa autoeficácia, ela enche, ela transborda e te enche de autoestima. Então, isso reflete na sua vida. A pessoa fala assim, nossa, mas você está diferente. Sim, você está diferente, porque você está cada vez mais apropriado do que você quer, né? As suas atitudes estão cada vez mais alinhadas aos valores, a sua mudança de comportamento para uma vida melhor. E aí eu fico preocupada com o horário, se mexeu, eu já parei. Mas é isso, gente, deu para pegar esse conceito de autoeficácia. E aí, então, reforçando, persuasão verbal, trazer para a pessoa experiências positivas que ela já teve, reforçar sensações fisiológicas que ela experiencia com a mudança de comportamento, ou seja, comendo bem, seja fazendo o exercício e não sentindo dor. Isso tem se usado muito para o tratamento da dor, tá, gente? E também outra coisa que eu não falei, que são as experiências vicárias, que na PNL eles falam de modelagem, que é você trazer para as pessoas também que outras pessoas como ela, que trabalham, que têm filhos, conseguem. Então, você se modelar, você olhar o que aquelas pessoas que conseguem mudar, por que elas conseguem e eu não consigo, né? E aí, enfim, gente, só joguei tudo, agora vocês estão de casa aí. Tá certo, Aninha. E nós temos um poder muito, muito forte, né? Uma responsabilidade que a gente consegue fazer, principalmente esses 2 estágios que você disse, da pré-contemplação e da contemplação, não é isso? Primeiro e segundo? Pré-contemplação é aquela pessoa que está resistente, né? Isso aí. E a internet, a gente consegue comunicar de uma forma que a gente faça ela querer, ou pelo menos olhar para isso aí. Peraí, isso aí deve ter alguma coisa de bom. Porque a fulaninha que tem 2 filhos iguais a mim, ela consegue, ela faz. Então, cara, vou começar a olhar sobre isso. E a pandemia, ela veio para ajudar muito, né? Eu acho que agora que a gente se entregou para o mundo digital, a gente tem que melhorar essa comunicação. É parar de dizer que é preguiçoso, que é molengo, sabe? Ou então ficar reforçando o sucesso. Ai, gente, isso não tem mais espaço. Não tem mais espaço, sabe? A gente tem que trazer... Eu sei que os nossos líderes ainda adotam muito essa comunicação agressiva, da acusação, né? do poder. Mas eu acredito nisso, que para mudar, a gente tem que acender a chama da potência de cada um.
E ficar fazendo aqueles posts que faz uma pessoa se sobressair sobre quem não consegue, isso desconecta tanto as pessoas da mudança. Então, já que a gente se entregou para o digital, vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar com posts, né, que coloquem a pessoa dentro do lugar que ela pode mudar. Até preparei um para essa semana aí, depois até compartilho com você, que é mudar. Ao invés de pensar, eu não tive tempo, mudar para eu me organizei bem. Você entende a diferença, né? Perfeito. O problema, o dinheiro... Não, como é que eu posso, com o meu tempo, fazer melhor? É isso, Rafa. Perfeito. Obrigada. Se você autorizar, a gente vai deixar essa live gravada lá no YouTube e no Spotify. O pessoal que não pôde estar aqui. Então, muito obrigada. Ótimo. Cara, esse negócio tá ficando difícil, 30 minutos para as pessoas. Daria para ficar muito tempo, mas a intenção é essa, é plantar uma sementinha. Quem quiser saber mais, vá lá no Ana, com 2 N's, 2 underlines, Antunes. Underline, 3 ou 2, né? 3 underlines, Antunes. Gente, então, gente, eu selecionei só 4 livros, porque eu acho também que não adianta jogar um monte de coisa, mas um deles sobre entrevista motivacional esse conteúdo tá no American College, mas para vocês terem ideia, só tem 4 páginas sobre isso, uma coisa super rasa. Então, acho que a gente está na hora de aprofundar nisso aí. Com certeza. Vou deixar tudo aqui agora nos stories, gente. Um beijo, obrigada quem estava aí. Obrigada, Ani. Beijo, obrigada a você. Tchau, tchau.